Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trilhando a Estabilidade. Aquela gotinha de esperança no formato de conhecimento para você se ver no caminho da estabilidade. Eu sou a Tailândia, sou psicóloga, especialista em TCC e em transtornos de humor, e estou aqui com a minha co-host, Bárbara, estudante de medicina, futura psiquiatra, com foco em transtorno de humor, e minha esposa. Bárbara, qual que é o tema de hoje? Então, o que temos na cartola hoje é algo que impactou profundamente a nossa vida como paciente que tem transtorno de humor, tem transtorno bipolar, tanto eu quanto a Thay, e é depressão e ativação comportamental. Talvez você começou o tratamento, começou as medicações, já está aí no caminho, e aí a depressão, saiu da hipomania, saiu da mania, mas veio a depressão. E é sobre esse momento que a gente quer conversar com vocês hoje. E eu quis trazer esse tema justamente porque é nesse ponto que o paciente chega na clínica. Raramente o paciente chega na hipomania ou na mania, ele vem bem na depressão mesmo. Então, a gente quis trazer esse tema para conversar com vocês, que talvez alguns de vocês estão passando por isso, e essa técnica que é a ativação comportamental, que a gente vai falar sobre ela, talvez faça sentido para você hoje, você já comece a aplicar e saindo daqui com todo aprendizado possível. Mas antes da gente falar da ativação comportamental, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é a depressão. O que é a depressão, Bárbara? Então, a gente tem que entender que o nosso corpo funciona com o humor. E um dos polos do humor se situa abaixo do humor, que é a depressão. Mas a depressão não é só isso. Ela é uma baixa de humor, uma baixa de energia, aí vem a desesperança muitas vezes. Então, é o baixo tônus. Essa queda sustentada da energia, do interesse, o prazer fica muito diminuído. E tem alterações fisiológicas. Quem está com depressão, às vezes tem muita fome, às vezes tem baixo apetite, tem menos fome, ou às vezes tem muito sono, tem hipersonia, ou às vezes tem insônia. Então, ela afeta o fisiológico e também afeta a memória e a cognição. Por isso que, às vezes, o paciente vai chegar reclamando, achando que tem TDAH, mas ele não tem TDAH, ele tem uma depressão. E tem que se entender que a depressão não é só tristeza. A depressão tem dois critérios, que é um ou outro, ou os dois, que é o humor baixo, a tristeza, ou a anedonia, que é a falta de prazer. Então, depressão não é só tristeza. E a tristeza costuma ser, às vezes, um gatilho para a depressão, mas ela não significa que será o único critério para a depressão. E a gente tem que entender a depressão como uma síndrome clínica. Ela é uma doença, ela tem tratamento, ela tem protocolo que deve ser seguido e ela deve ser tratada. Então, Bárbara, a depressão, ela não é só aquele dia que eu tô me sentindo um pouco triste porque eu briguei com meu marido, ou porque eu não fui bem no trabalho, e meu chefe chamou minha atenção e eu fiquei triste, e aí eu não posso dizer, então, que se eu tô assim por conta disso, né, simplesmente uma tristeza, eu tô logo depressiva. Não, para ser considerado depressão, é necessário que esteja por 2 semanas. É o humor deprimido por 2 semanas. Então, tem os critérios diagnósticos, que a Tailândia vai falar um pouco sobre eles daqui a pouco, mas tem que ser 2 semanas, no mínimo. Antes de 2 semanas, não pode se estabelecer que é um quadro depressivo. Então, Thay, sobre esse critério diagnóstico, o que você tem para nos contar? Vou falar para vocês, mas antes da gente entender mais a fundo isso, eu quero fazer um convite para vocês da nossa jornada que está rolando toda segunda-feira, a Jornada da Estabilidade. Então, na segunda-feira, na segunda passada, dia 19, teve a aula sobre causas, fases e tipos de transtorno de humor, que foi uma aula sensacional. Os participantes saíram de lá entendendo qual o tipo de transtorno deles, qual episódio eles estavam ali naquele momento. Então, foi uma aula fantástica. Se você perdeu, assista lá no YouTube, já entra no nosso canal
e assista. Não perca essa oportunidade. E na segunda-feira, dia 26, a gente vai falar sobre ativação, a mania e a hipomania. Vou descrever todos os sintomas com exemplos e exemplos de vida real que eu já passei nessa aula. Então, vai ser uma aula super legal. E no dia 2/2, eu vou falar sobre a depressão e o estado misto. Também vou trazer para vocês todos os critérios, todos os sintomas que vocês precisam saber para saber identificar se está no episódio ou não, para chegar no médico já com clareza do que você sente e não chegar no médico falando com ele que está simplesmente com a tristeza ou que está com angústia, né? Isso não é sintoma de depressão. Então, vocês vão aprender nessas aulas, tanto da ativação quanto da depressão e estado misto, identificar os sintomas e levar para o médico realmente o que vocês estão sentindo. As aulas, elas acontecem sempre às 19 horas, então não perca, tá? No dia 5/2 vai ser o fechamento da jornada da estabilidade e vai ser a aula final, que é a peça que faltava para a estabilidade. Então, lá vocês vão aprender o que foi necessário para que eu e Bárbara chegássemos à estabilidade e continuássemos estáveis, porque não adianta só chegar na estabilidade, a gente tem que se manter. Então, nessa aula, vocês vão aprender tudo que é necessário para chegar na estabilidade e percorrer esse caminho aí tão maravilhoso, tá? Para participar, basta se inscrever no link que está no grupo, a gente vai mandar de novo, tá? Esse link assim que a aula terminar, para vocês já se inscreverem e não perderem nenhuma aula, que está super fantástico, ok? Para a gente seguir aqui a continuação da aula, é importante a gente entender e fazer uma diferenciação sobre a depressão bipolar e a depressão unipolar. Então, existem essas duas depressões. A depressão dentro do transtorno bipolar, que é a depressão bipolar, e a depressão maior e depressão persistente, que também é um transtorno de humor, mas não é bipolar. E qual que é a diferença dessas duas depressões, né? A unipolar, ela é uma depressão que não tem fase de aceleração. Ela não tem hipomania e ela não tem mania. Ela pode ter um quadro ansioso, que vai deixar o paciente um pouco mais agitado, mas não chega a entrar nos critérios da mania e da hipomania. Então, o paciente, ele passa todo o tempo dele ali, da vida depressiva dele, só na depressão. Não tem episódio de mania e de hipomania. Já na depressão bipolar, é que entra a hipomania e a mania. Por isso que quando o paciente chega com um quadro depressivo, é muito importante que, enquanto profissional, a gente pesquise a vida passada do paciente para ver se nesse histórico não existe uma mania ou uma hipomania para a gente saber classificar o paciente corretamente. Tá? Então, os erros que acontecem de diagnóstico é que muitas vezes, e aconteceu comigo, o profissional ele não investiga a vida passada do paciente, né? Nunca me perguntaram sobre meu humor, sobre minha irritabilidade, sobre meu estresse. Eu vivia estressada, vivia nervosa, mas nunca focaram nisso, né? Focavam em quê? No meu estado atual, a depressão. E aí me colocavam um remédio ali para tratar a depressão. Esse foi o erro, e é o erro que acontece. Então, se você vai no médico e ele só investiga o que está acontecendo agora, foge dele, né? Vai para outro médico. É importante que a gente vá no médico que faça uma investigação longitudinal da nossa vida para poder fechar o diagnóstico direitinho. Então, a gente não fica com o diagnóstico errado aqui, tá? E aí, é importante a gente saber essa diferenciação, até porque tem muita gente que não concorda com o diagnóstico. Fala, eu não concordo que eu sou bipolar. Eu não concordo, eu acho que eu sou bipolar. Então, se teve a mania ou hipomania, é depressão bipolar. Se não teve mania ou hipomania, é depressão unipolar.
Então, Thay, isso que você falou é muito importante, porque eu percebo isso dos pacientes chegando, e quando a gente investiga um pouco o passado, às vezes no começo do ciclo clínico, né, que eu faço faculdade, no início da faculdade a gente tem esse ciclo clínico, que é onde a gente começa a atender. A gente investigava, às vezes nem tanta doença, mas hábitos de vida, tipo, você faz atividade física? Ah, quanto tempo você faz? E a gente rodava no hospital, e eu lembro que a gente perguntava, quanto tempo você está sem fumar? Desde a internação. Tem 7 dias internado, 7 dias que parou de fumar. Então, às vezes, investigar ao longo da vida faz toda a diferença. E o médico tem que perguntar. Se seu médico não pergunta muito, tem alguma coisa errada. Outra coisa que eu percebo, Thay, é que existem diferentes níveis de depressão. Por exemplo, eu mesma já estive em depressão várias vezes e percebi que eram depressões diferentes, épocas de vida diferentes, situações diferentes. E eu vejo isso muito nos pacientes. Muitos queixam, têm o mesmo diagnóstico, depressão ou transtorno bipolar na fase depressiva, mas são depressões com níveis diferentes. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, isso é um ponto muito importante que eu vou ensinar para vocês agora, para vocês aprenderem a diferenciar qual o nível de depressão que eu estou. Então, existem dentro da depressão e dos outros transtornos mentais também, isso não é uma particularidade da depressão, que existem os níveis. Existe o nível leve, moderado e grave. E eu vou explicar para vocês a diferença de cada nível desse daí. Existe o modo leve, né? O nível leve, que é o nível que a pessoa ela tem sintomas depressivos, então ela vai ter um humor rebaixado, mas não tão rebaixado assim. Ela vai ter uma falta de energia, mas não vai ser uma falta tão grande de energia, vai ser uma pequena falta de energia. Ela vai conseguir ser funcional, então ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir estudar, fazer as tarefas domésticas, dar atenção para os filhos, mas ela vai ter ali os sintomas que causam algum prejuízo. Então, às vezes, ela vai comer demais, ela vai ter muito sono, mas ela vai dormir 10 horas por dia, vai ficar sonolenta, vai ficar mais lenta, a cognição vai ficar um pouco prejudicada, mas é o mínimo de sintomas ali que o paciente ele tem. Já, né? E aí eu vou trazer o meu exemplo, que eu tive muitas depressões funcionais ao longo da vida, depressões leves, que é onde eu conseguia fazer todas as minhas tarefas, eu ia para a faculdade, eu ia trabalhar, só que eu chegava em casa exausta, muito cansada, para acordar no dia seguinte era muito difícil, eu ficava muito cansada, então eu queria dormir muito, no final de semana eu dormia várias horas por dia, e aí, mas eu era super funcional, eu conseguia trabalhar e fazer minhas coisas, tudo normal. As pessoas percebiam que tinha alguma coisa errada, porque eu estava emagrecendo muito, que eu conversava menos, que eu ficava mais isolada, mas eu conseguia ser funcional, tá? Então, esse é o nível leve. E aí, já vai pensando aí em casa qual nível vocês estão, para vocês contarem para a gente aqui nos comentários, tá? Existe o grave. O grave, ele já é mais complexo, porque o paciente ele vai ter muitos sintomas. Então, ele vai sentir praticamente todos os sintomas do transtorno depressivo, do episódio depressivo, numa intensidade muito alta. Então, ele vai ter muita fadiga, ele vai ter muito cansaço, ele vai ter muita falta de energia, ele não vai conseguir levantar da cama, ele não vai conseguir fazer higiene porque ele não tem força para tomar um banho, para escovar um dente. Ele não vai conseguir trabalhar e muitas vezes é afastado do trabalho, né? Que acontece, normalmente dão aí um afastamento para o paciente. Ele se isola, ele não tem força nem para conversar no WhatsApp. Então, assim, ele não quer nada, ele quer ficar deitado ali, existindo, e muitas vezes com pensamento e ideação suicida, tá? Porque já não faz sentido para ele viver daquele jeito. Então, esse é o caso grave. E o paciente, ele não é funcional, ele é muito disfuncional, ele sofre muito. Não quer dizer que o leve não sofra, sofre também, tá? Mas é menor, o sofrimento é menor. E existe, né? E aí eu vou trazer para vocês o meu exemplo também de gravidade grave, quando eu fiquei grave,
que eu já vinha tendo sintomas depressivos, e aí, numa semana, eu caí de cama. Eu fiquei de cama, eu não conseguia nem sequer cancelar meus atendimentos. Quem teve que fazer isso para mim foi a Bárbara, né? Eu dei meu celular para ela e falei: cancela meus pacientes, que eu não tenho condições de responder ninguém. E eu não saía da cama. Eu fiquei uma semana na cama, sem tomar banho, sem comer, emagreci muito. E as pessoas perceberam, né? Depois, porque eu voltei muito magra, muito abatida. E então, assim, é muito perceptível, né, a depressão grave. Foi um momento muito difícil, eu morro de medo de ter uma depressão grave novamente, porque é muito ruim. E aí existe a depressão moderada, que é entre a leve e a grave. Então, a moderada é esse meio termo aqui. Você não está tão funcional quanto a leve, mas você também não está tão disfuncional quanto a grave. Você consegue fazer algumas coisas, mas com um pouco mais de sintomas do que o leve e menos sintomas do que a grave. Então, você fica nesse meio termo. Agora, eu quero saber de vocês. Vamos lá. Qual desses níveis vocês já tiveram depressão? Deixa eu abrir os comentários aqui. Eu já contei para vocês que eu tive leve e tive grave também. Agora eu quero saber de vocês. Grave. A grave é muito comum no transtorno bipolar, viu, gente? Muitos pacientes têm depressão grave, depressão com muitos sintomas, que deixa muito disfuncional, que tem que se afastar do trabalho. Então, isso é muito comum, tá? Alguém mais? Muito grave, várias vezes ao longo da vida. E isso é muito ruim, Bruno, porque quanto mais episódios graves a gente tem ao longo da vida, pode ser mais difícil a estabilidade. Então, você tem que, assim, fazer muito sua parte, cuidar dos hábitos de vida, para poder os remédios, junto com os remédios, fazer a mudança ali e te estabilizar, tá? Então, assim, tenta se estabilizar, se você não está estável, se estabilizar o mais rápido possível, porque não é legal, tá? A Felícia também falou que já teve episódio grave, né? Grave é tudo bem, eu acho que eu tive 2 episódios graves e o resto foi moderado para leve, mas muito tempo na depressão leve, até achei que estava estável, mas no fundo tinha anedonia, então era uma depressão mais leve. E era uma depressão bem funcional, né? Porque Sim. você conseguia trabalhar, conseguia focar muito no trabalho e só que não fazia as coisas, né? E aí era o motivo das nossas brigas, porque não saía, não tinha prazer em ir no cinema, ir no teatro, e a gente morava numa cidade que tem muita coisa, né? E aí a gente ficava praticamente em casa, não fazia nada, porque ela nunca queria fazer nada. Mas a gente não entendia naquela época, né? Eu achava que era o jeito dela, que ela não gostava das coisas. Mas depois que veio o diagnóstico, que a gente foi entendendo o funcionamento, então fez muito sentido. Agora vamos para a parte importante, que é o tratamento da depressão. O que você tem a nos dizer, Bárbara, sobre tratamento? Tem uma pergunta boa para o chat, quero que vocês respondam aqui. Depressão resolve só com remédio? Vai lá. Lamotrigina, lurazidona, antidepressivo, resolve depressão? Quero saber de vocês. E você, tá? O que você acha? Ai, pois é, a minha opinião não conta, né? Porque senão eu vou dar spoiler. Mas, assim, por muito tempo eu pensava que só o remédio resolveria, né? Quando eu tive o diagnóstico mesmo, eu pensei que tomando os remédios eu ia ficar boa, ia resolver meu problema. Só que no passar do tempo, eu percebi que era diferente, que o remédio não fazia diferença e todo mundo está acertando, né? Porque realmente não resolve. A gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante, que vai ajudar tantas pessoas.
Pois bem, vocês acertaram, Bruno, Felícia. O Bruno falou exatamente o ponto. O remédio é para sair da cama, ele te dá aquele empurrão, aquele gás que você precisa. Só que aí vem um ponto. O que que você faz a partir do momento que você conseguiu ter forças para sair da cama? Você pode levar as coisas como você levava antes de entrar em depressão. E o que é que vai acontecer de novo? Você vai voltar para a cama, porque o remédio vai parar de fazer aquele efeito. Depois que você vai acostumando com o remédio, ele ajuda, mas ele não resolve. Ele não resolve. Você tem que se pôr em movimento, você tem que se expor, você tem que fazer. E tem um estudo do coach Herman, acho que é esse. Herman, sobre a eficácia da terapia cognitivo-comportamental com ativação comportamental, especificamente, no tratamento de depressão. E eu traduzindo em porcentagem, os números P's aqui, deu que 98,2% dos casos estudados, a partir do momento que implementou ativação comportamental, teve mais resultado do que o grupo que ficou só tomando medicação. Então, quase 100% teve um resultado melhor do que apenas tomar a medicação. Então, se você está só tomando a medicação, é um ciclo, vai voltar para o estado depressivo. Se você não se estimula, se você não tem uma vida prazerosa, se você não tem atividades que te dão gosto de viver, vai voltar a ter depressão. Porque a partir do momento que você sai da cama, você tem que se blindar. Você precisa se blindar. E é o que vai fazer a diferença. Eu demorei a entender isso. Recentemente, eu estou trabalhando mais em casa nas férias e uns dias a gente ficou sem fazer a nossa caminhada ou corrida, a gente simplesmente não fez atividade física. Ou só ia na academia, mas ficamos uns 3 dias sem atividade física. Meu desempenho foi caindo. Aí eu falei, o que está fazendo de diferente é a atividade física. Voltei, tem mais de 3 ou 4 dias que a gente está consecutivo. O meu desempenho está bem melhor, eu estou rendendo muito mais, eu estou produzindo muito mais. Mas tudo por causa de um hábito. Então, é importante você se blindar. E isso é uma das chaves para isso é a ativação comportamental. Então, Tailândia, pergunta que não quer calar, que muita gente entrou aqui para saber o que é. Eu tenho certeza que eles querem saber o que é ativação comportamental. O que é? Pois o Bruno falou, antes de eu explicar para vocês, que a rede de apoio também é muito importante. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente dessa importância da rede de apoio, para vocês entenderem como que é importante mesmo, como que é fundamental ter uma rede de apoio, sabe? Eu fico muito triste quando eu atendo paciente que não tem rede de apoio, que a gente não tem com quem contar. E assim, como é online o atendimento, né, à distância a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente sempre trabalha para poder ajudar o paciente nesse caminho, né? A gente faz o que dá para fazer online. Mas o que é ativação comportamental, né? A ativação comportamental é uma abordagem dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trata a depressão. Então, de forma planejada, os comportamentos que trazem recompensa e sentido e acaba reduzindo o ciclo de fugir ou adiar o que mantém o sofrimento. Então, vou explicar um pouquinho mais para frente, eu e Bárbara vai explicar um pouquinho mais para frente. Mas é basicamente uma abordagem da terapia que a gente trabalha, né, dentro ali do processo terapêutico do paciente. Então, a gente inclui essa abordagem no tratamento do paciente. É um tratamento que foi estudado, que foi testado e foi desenvolvido para os pacientes. Então, é tudo baseado em evidência, né? Não é coisa que a gente tirou da nossa cabeça. Não, tem livros, tem artigos que explicam sobre isso, que ensinam sobre isso, e quem trabalha com evidência científica vai trabalhar com as melhores técnicas para os pacientes. Por isso que a gente trouxe isso daqui, tá? Agora eu quero saber, né? Se vocês fazem ativação, vocês fazem comportamentos de recompensa, comportamentos para reduzir o ciclo de fugir ou adiar uma tarefa. Vocês costumam fazer isso?
Pode ser ir no cinema, é uma ativação comportamental, se é um filme que você gosta. Fazer uma caminhada é uma ativação comportamental. Ouvir música. A gente não ouvia música até ano passado. A gente ouvia muito pouco música. A gente teve 4.000 horas ano passado no Spotify, porque a gente descobriu que isso era uma ativação comportamental. Então, é interessante você perceber dessa forma, se você faz coisas que te dão prazer. Às vezes, o seu trabalho te dá prazer. Ótimo. Eu amo aula de dança, gente. Inclusive, tenho que voltar. Vou colocar como meta. O problema é que a minha agenda não deixa, né? Terça e quinta é a aula de dança na academia. E agora, quinta, a gente tem o nosso encontro aqui. Ficou a terça. Terça eu atendo até mais tarde. Então, tá difícil, mas eu vou tentar. Vou me esforçar para conseguir ir pelo menos um dia, porque é uma coisa que eu gosto bastante, a aula de dança. Filmes clássicos é uma delícia. Eu adoro assistir dorama, né? Bárbara não suporta dorama, que é aquelas séries coreanas, mas eu assisto uma atrás da outra. Eu já termino uma, já vou assistindo outra, e porque eu gosto muito, as histórias são muito comoventes, são muito aconchegantes, são séries tranquilas, né? Exceto Vincenzo, que é da máfia, né? É bem. Mas é legal, né? Então eu gosto também. Eu gosto disso. É muito bom. Então agora vamos entrar em um tópico sensível. Eu sei que é sensível porque eu faço os robozinhos que ajudam a Thay na produção de conteúdo, essas coisas. Ajuda ela com os roteiros e tal. E eu acompanho as métricas do Instagram dela. Aí um dia eu estava no celular dela olhando as métricas, aí começou a chegar mensagem. Ação não precede a motivação. Isso é mentira. Uma seguidora dela foi enfatizando muito, porque a sequência do dia falava que a ação precede motivação. E os coaches estavam certos. Sim, a ação precede motivação. Você precisa fazer para aí o seu cérebro entender, se situar ali, para ele entender, não, agora não é hora de ficar deitado vendo Netflix, agora é hora de trabalhar, agora é hora de estudar. E ele entra nesse processo, agora é hora. E aí ele começa a pegar no tranco, igual um carro velho. Você vai empurrando, empurrando, e é igual um carro velho. Vai saindo fumaça, até que começa a fluir, e vai fluindo. Igual eu, nesses dias, eu não estava conseguindo mesmo agindo. Isso estava gerando uma frustração. Porque eu não estava com sono bom. Porque eu não estava fazendo atividade física. Você vê que é uma cadeia? Um hábito bom, uma noite de qualidade, energia no outro dia. E, às vezes, a depressão corta um pouco esse ciclo. Eu vou entrar nisso mais à frente. E aí, o que você tem que fazer? Ter bons hábitos, fazer atividade física para ter uma boa noite de sono, para aí conseguir executar tarefas. Assim, quando você fizer uma ação, seu corpo vai estar preparado para executar ela. Antes disso, seu corpo não entende o comando, seu cérebro fica perdido. Tipo, o que essa pessoa está fazendo? Não queremos fazer isso. O cérebro funciona na forma de baixa energia. Ele escolhe a tarefa que vai gastar menos energia. Por isso que é tão difícil reter as coisas, é tão difícil aprender, é tão difícil ter memória. Porque o cérebro não quer esse trabalho árduo. Então, a gente tem que pegar e voltar muitas vezes que o nosso humor precisa de recompensa, de conexão saudável, de sensação boa, de feedback positivo, que é o retorno que você recebe. Por exemplo, se você vai, começa, fica mais fácil continuar. Você continua, termina, aquilo dá um feedback muito bom. Opa, eu fiz algo, estou há uma semana sem fazer nada, tomei um banho. Isso é um feedback bom, você vai sentir a diferença. Quem já esteve na depressão grave aqui vai saber que quando você toma o primeiro banho, faz uma grande diferença, porque é uma vitória muito grande. Mas talvez você faça depressão leve, você não teve uma depressão grave. Quando você faz um trabalho ou da faculdade, algum trabalho do serviço, aquilo te dá um feedback positivo. Então você tem que começar a criar o hábito de fazer. Começa. E não desiste nos primeiros minutos. Se insiste 5, 10 minutos naquilo ali. Não pode simplesmente desistir, gente. Tem que ir engajando, ir fazendo, continuar. E aí, você vai ter o feedback positivo. Nem que seja de, não, fiz por 10 minutos. Eu me engajei por 10 minutos. Isso já é uma grande vitória na depressão.
E isso é a maior dificuldade, né, de persistir. Eu percebo que as pessoas, elas desistem muito fácil. Então, elas começam e aí não deu certo na primeira vez, eu já não quero fazer mais, eu já não vou fazer mais. Ah, não deu certo. Ah, não senti bem, então já não quero fazer. Não, a gente tem que tentar de novo e tentar de novo e ir persistindo, né? O resultado vem com a persistência, então a gente vai conseguindo fazer. Mas você explicou aí, né, que a ação precede a motivação, que tem que fazer para poder vir a motivação, tudo, beleza, ok, tá legal esse negócio, né? Todo mundo vai colocar em prática a partir de amanhã, já vão acordar conseguindo fazer alguma coisa diferente. Mas qual que é a função da ativação comportamental, Bárbara? A principal função dela é quebrar o ciclo da depressão. Lembra que eu estava falando do feedback positivo, que é o que uma pessoa saudável tem? Na depressão, tem o ciclo que envolve o feedback negativo. O que é o feedback negativo? Ela tem baixa de energia, ela acorda cansada, 6 horas da manhã, o despertador tocou, ela põe no soneca e vai nesse esquema até 10 horas. 10 horas ela acorda pesando 1 tonelada, cansada, exausta, parece que não dormiu nada. Se tivesse ficado acordado, talvez não seria tão cansativo. E aí, o que ela faz? Ela vai deitar no sofá e vai ver Netflix, ou ela vai ficar rodando o feed na cama mesmo até da hora de dormir de novo. Ela não tem atividade. Ela não fez nada. Ela não teve recompensa. Aqueles 10 minutos que eu falei para você tentar e se engajar por 10 minutos para receber recompensa, ela não tem, porque ela não fez. Porque a energia está baixa. Aí ela faz menos mesmo. Só que vem o pior. Sabe aquele fim de semana que você fica deitado o fim de semana inteiro, aí você bate o olho no relógio, é domingo, 18 horas, e você tem que trabalhar amanhã 7, na segunda-feira, 7 horas você tem que estar trabalhando, e é domingo 6 horas, e você pergunta, o que eu fiz esse fim de semana? E a resposta é nada. É isso que acontece, aquela ruminação, aquele pensamento negativo, eu sou um lixo, eu não faço nada certo, nada dá certo para mim, é o que mais pesa. A ruminação é um pensamento negativo que você se torna seu maior carrasco. E isso leva a um isolamento. Por quê? Se você não tem energia, como você vai socializar? Se você é introvertido, socializar gasta uma energia muito grande. Se você é extrovertido, ao se socializar, você acaba gastando muita energia. Igual a Tailândia fica toda empolgada, saindo da aula aqui, ela sai animada, porque ela é mais extrovertida, ela é mais falante, dá bom dia até o papagaio. Já eu sou mais introvertida, então habilidades sociais exigem muito de mim. Só de estar aqui conversando com ela, eu saí no final do último podcast, eu já estava cansada. Ela falou, dava para ver na sua cara. Porque eu sou mais retraída. E habilidade, socializar é cansativo, cansa. Só que para o depressivo, ele não quer gastar essa energia, ele não tem essa energia para gastar. Então ele cancela. Ah, tem alguma coisa, cancela, e vai cancelando, e não aparece para nada. Aí o que acontece com o humor? Piora. O humor vai piorando, a depressão vai. Aqueles níveis. Geralmente a depressão não começa grave. A depressão vai descendo camadas, o humor é feito por camadas. Do mesmo jeito que a Tailândia vai falar na próxima aula de segunda, que a mania vai subindo camadas até chegar no caso mais grave, de mania grave, a depressão vai descendo, vai ficando mais fundo, pensando no fundo do poço mesmo. A depressão vai descendo, e até que chega na depressão grave. Então, ela não começa grave, ela começa leve. Só que não tem intervenção adequada, a pessoa não procura ajuda, ela não tem bons hábitos, ela não se blinda. Aí vai para uma depressão moderada, ela continua sem procurar ajuda, aí chega numa depressão grave. Então, esse ciclo depressivo tem que ser quebrado, e a ativação comportamental vai fazer exatamente isso. E agora a Tailândia vai falar 2 combustíveis psicológicos para fazer isso. O primeiro combustível é o prazer, que a gente chama de reforço positivo na psicologia. E o que é esse reforço positivo? Coisas que dão leveza, que traz alegria imediata. Então, vamos pensar. Tomar um sorvete na praça no domingo de tarde. Traz uma alegria imediata? Nossa, eu fico tão feliz. Gente, tomar um sorvetinho é bom demais, né?
Passear no shopping, se você for no shopping, tomar um sorvete no shopping, ou comer um lanche no shopping, vai trazer uma alegria imediata? Então vamos no shopping, né? Jogar um jogo de tabuleiro com seus amigos vai trazer uma alegria imediata? Conversar no WhatsApp com sua amiga vai trazer uma alegria imediata? Então, a gente pode fazer essas coisas que são combustíveis psicológicos da ativação comportamental para te ajudar a sair da depressão. Além disso, tem o domínio, que é a sensação de competência, coisas que dão eu consigo, mesmo que não dê prazer na hora. Por exemplo, assistir uma aula de 40 minutos. Eu consigo assistir uma aula de 40 minutos. Vai me dar prazer? Provavelmente não, porque estudar é muito chato. Mas depois que eu terminar de assistir essa aula, eu vou entender que eu consigo, que eu dou conta. Né? Ler 2 páginas de um livro, para quem está depressivo grave aí, né? Ler 2 páginas de um livro, eu consigo, eu dou conta, terminei de ler, me deu prazer? Talvez não, mas eu dei conta, eu consegui. Então, é pensar nessas coisas, e por isso que a terapia é importante, porque é na terapia que a gente vai descobrir essas coisas com o paciente. Então, a gente vai conversar com o paciente, vai descobrir com ele coisas que vão trazer domínio para ele e que vão trazer prazer no dia a dia dele, para poder trabalhar a ativação comportamental, tá? Além disso, a gente precisa reduzir o comportamento de fuga. E que comportamento de fuga é esse? Dormir demais. Então, tem gente, né? Esses dias eu recebi no Instagram um direct, né, de uma pessoa falando que toma o remédio de dormir durante o dia para fugir da vida. Isso é uma fuga, isso é um comportamento de fuga. Ela não está vivenciando as coisas reais que estão acontecendo com ela. Ela está dormindo para poder apagar aquilo tudo ali, tá? Ficar sentada rolando feed no Instagram sem fazer nada, sem ler um conteúdo que presta. Isso é fuga, né? Adiar mensagens. Então, às vezes tem lá 50 mensagens não lidas no WhatsApp. Vamos ler as mensagens, né? Faltar a aula, porque eu tenho que ir na aula, não vou aprender, eu não vou entender o que o professor está falando. Isso é uma fuga. Evitar tomar banho, evitar ir no mercado. Então, são comportamentos de fuga, tá? Então, a gente tem que reduzir esses comportamentos. E na terapia, a gente faz justamente isso. A gente vai colocando metas pequenas para o paciente, para que ele consiga fazer essas coisas cada vez menos, né? Com o acompanhamento, é muito mais fácil de fazer, porque você sabe que na semana que vem você tem que levar um resultado para o psicólogo, e aí, se você não fez nada, você vai voltar para ele, né? Eu pensava muito isso, eu ficava, nossa, gente, o que a minha psicóloga vai pensar? Nossa, eu não fizer o que ela pediu, a tarefa, e às vezes eu fazia a tarefa antes da terapia, uma hora antes da terapia, estava eu lá fazendo a tarefa de casa, mas eu não deixava de fazer, porque não posso deixar de fazer, né? E coisa assim, então a gente vai fazendo de pouco a pouco, vai acompanhando com o paciente e ele vai reduzindo esse comportamento de fuga. Então, é muito importante. Se você faz terapia e seu psicólogo não está fazendo isso com você, ele não está utilizando as técnicas com evidência para tratamento de depressão. Então, já fala com ele, eu assisti uma aula da Thay, né, com a Bárbara, e elas falaram sobre tratamento de depressão, e você não está fazendo isso comigo. Eu quero que você faça esse protocolo aqui, tá? Quero que faz ativação comportamental comigo, bora lá. Então, começa a cobrar os profissionais, porque a maioria não sabe tratar depressão e transtorno de humor, tá? Então, são esses 2 combustíveis aí, o prazer e o domínio, além de reduzir o comportamento de fuga. Uma coisa que acontece é o aprendizado por consequência. O seu cérebro precisa aprender, ser reensinado a gostar das coisas. A depressão é um bug. Imagina um cérebro colorido, todo azulzinho, todo ligado, todo conectado. A depressão é apagar, ficar todo cinza.
E aí, o que acontece? Você precisa voltar a mandar luz para o seu cérebro, voltar a ligar as áreas do seu cérebro. Então, você precisa ensinar ele novamente. Você vai falar assim: olha, cérebro, vamos ouvir música agora. Porque essa música eu gosto muito. Ah, essa foi a música do meu casamento. Ah, essa foi a música que meu pai tocou para mim. Ah, essa música tem um significado para mim. Olha essa letra linda, é muito bonita. Ou essa é a música da Taylor Swift, eu adoro essa música. Então, você tem que mostrar para ele. E ouvir aquela música várias vezes, para ele entender que você gosta daquilo. Então, esse reensinar é um processo árduo. Eu lembro que eu tive que, toda vez que eu começo a ficar com o corpo muito pesado, já acende um alerta na minha cabeça. Eu faço automaticamente um checklist. O que eu estou fazendo que previne depressão? Eu sempre encontro gaps quando o corpo fica pesado. Eu sempre encontro. Ou eu não estou fazendo atividade física, ou eu estou dormindo no horário fora do horário, ou eu estou dormindo poucas horas. Eu sempre acho um gap. E imediatamente eu começo a corrigir. Mas, às vezes, nos últimos períodos de depressão, eu não queria ir tomar sorvete com a Tailândia. Eu simplesmente não queria, mas eu chamava ela para ir, porque eu sabia que aquilo me fazia bem, que eu já gostei daquilo no momento. Então, no meio do ano, quando eu tive depressão, eu fiquei num quadro moderado, de acordo com a escala, eu fui me forçando novamente a fazer as coisas que eu sabia que eram necessárias. Então, recapitulando, quando se trata de como funciona a ativação comportamental. Qual a função da ativação comportamental? Primeiro, quebrar o ciclo depressivo, acabar com o feedback negativo, começar com feedback positivo. Como? Com 2 dispositivos de combustível: prazer, reforço positivo, e reduzir comportamento de fuga. E terceiro, reensinar o cérebro por experiência. Então, assim, já temos um mapa da ativação comportamental para vocês. Um pouco teórico, mas já te dá um norte aí. Você que está perdido, que não sabe o que fazer, já é um norte. Agora, vamos voltar a como eu e a Tailândia faz ativação comportamental. A gente já deu vários spoilers dessa parte, mas agora a gente vai reforçar para vocês se basearem, ter uma ideia, porque a ideia do podcast é justamente trazer menos rodapé de livro e mais experiência prática. Como somos 2 pessoas com transtorno bipolar, fica mais fácil isso. Então, a gente trouxe para você. E aí, Thay, como você faz ativação comportamental? Pois é, antes de falar como eu faço, é importante falar para vocês que a ativação comportamental não existe um modelo pronto. A gente vai adaptando de acordo com as necessidades de cada paciente. Então, o paciente que gosta de filmes, por exemplo, que é o caso da Clarinha, a gente vai indicar para ela assistir filmes, né? No caso do Bruno, a gente vai indicar para ele aulas de música e aulas de dança. Então, a gente vai adaptando de acordo com a necessidade de cada paciente, porque a ideia é trazer prazer para aquele paciente, e não coisas chatas. Se eu coloco para o Bruno assistir dorama, ele vai voltar para mim na outra semana e vai falar: nossa, que trem chato, não gostei, né? Não faz meu tipo. Então, a gente busca ali adaptar de acordo com o paciente. E comigo, né, a gente foi buscando ideias ao longo do tempo para poder montar a minha ativação comportamental. E como que começou? Eu tenho muitos livros em casa, então eu gosto muito de comprar livros. Então, a gente colocou uma meta de ler 2 páginas por dia, né, no horário do almoço, para eu poder me ocupar ali naquele momento que eu ficava ociosa. E aí eu comecei a ler e lia mais do que 2 páginas e começou a funcionar bastante, assim, foi bem legal. Criei esse hábito de leitura mesmo, no horário do almoço. As tarefas domésticas eu estava fazendo, mas com um ritmo mais lento. Então, muita coisa foi se acumulando, por exemplo, roupas, eu não passava roupa, mas eu fui organizando para conseguir voltar a fazer. Então, eu fazia um pouquinho de manhã, fazia um pouquinho à tarde,
e ia me movimentando, mas não deixava de fazer as tarefas, mesmo que fosse difícil, porque eram tarefas que eu tinha que fazer. Bárbara não mexe com as roupas é o meu departamento, então eu tinha que fazer. Ocupar o tempo, né? A gente sempre ocupava o tempo, então eu estava com tempo ocioso, eu ia colorir, eu estava com tempo ocioso, a gente ia jogar, a gente ia sentar e ouvir uma música, a gente ia fazer uma panqueca, a gente ia tomar um sorvete, a gente sempre estava fazendo alguma coisa, né? E o que me ajudou mesmo, né? Além de todas essas outras coisas que eu falei, além de trabalhar também, que eu trabalhava normal, não foi disfuncional, foi bem leve. O que me ajudou mesmo assim a sair da depressão foi a caminhada diária. E essa caminhada era muito difícil para eu fazer, porque na maioria dos dias eu não queria fazer. Mas é aí que entra a rede de apoio, que Bárbara sempre, quando eu terminava de atender, ela já estava com a roupa trocada, já estava de tênis e ela já falava hora da caminhada. E eu olhava para a cara dela, tipo assim, não quero. Não quero, não vou. Ela vai, você não tem escolha, porque você tem que ir, porque faz parte do tratamento. Bora, que eu não quero ver você assim. Você tem que melhorar. E aí eu ia emburrada, ia, voltava conversando já mudava o humor no meio da caminhada, já voltava conversando. E a gente começou indo num ponto que a gente chama da árvore, né? Até a árvore, que dá uns 3 quilômetros e de volta. E a gente ia caminhando, conversando e tal, e passava rápido. E aí a gente foi até essa árvore. Depois, com o passar do tempo, eu fui melhorando, aí eu já ia conversando, e a gente percebe que o humor está melhorando, porque aí eu já não tinha tanta dificuldade para fazer caminhada, às vezes eu chamava ela para fazer a caminhada, e aí a gente começou a estender o caminho. Então, vamos um pouquinho até ali no ponto de ônibus, vamos até ali naquela outra árvore, e assim a gente chegou a 5 quilômetros caminhando, né? E a gente ia todos os dias, não, se tivesse chovendo fininho, a gente ia mesmo assim. E foi isso que me ajudou, que eu percebi a mudança no meu humor no decorrer do tempo. Então, assim, foi a coisa mais difícil para mim, a caminhada, mas foi a que me ajudou muito. E hoje a gente não deixa de fazer caminhada, a gente mantém e estendeu para corrida também, a gente faz treino de corrida. Então, foi assim, uma prática que eu não gostava, que eu não queria, mas que me ajudou bastante. Então, muitas vezes, você não quer fazer, mas vai, tenta. Tenta um dia, faz, vê como é que você se sente. Sentiu bem? Repete no outro dia, vai mais uma vez. É a persistência. A gente precisa persistir para poder ver resultado, né? O resultado ele não vem da noite para o dia. E você, Bárbara, né? Eu fiz isso, né? Assim, tem pouco tempo que eu tive sintomas, e aí a gente fez isso junto, né? Foi praticamente juntas, assim, essa ativação minha. Mas e você, assim, o que você fez, ou né, já fez durante sua vida e faz hoje em dia? Na hora de organizar, eu organizei o meu em 2 blocos. O primeiro bloco é coisas que dão satisfação pelo checklist, para eu riscar. Coisas que, tipo, eu fico satisfeita de ter feito. Para quem não sabe, eu também tenho TDAH. Então, organização, planejamento e o principal, execução, é muito difícil. Então, ter essas tarefas de checklist que eu faço e que dão um cheque lá, me deixa satisfeita, ajuda bastante. O segundo bloco é as atividades que eu realmente gosto. Então, vamos começar pelas de checklist, que são de feedback positivo, que dão aquele sinal verdinho para o cérebro. Lava vasilha, encher garrafa d'água, essas coisas mais domésticas, eu não gosto muito, mas o que eu faço? Eu coloco um Não Viabilize, que é um podcast da Deia Freitas. Se você não ouviu, pode escutar, tem muitos bons lá, vocês com certeza vão gostar. Tem um lá de fofoca, e é sempre uma história mais envolvente. Então, eu coloco aquilo
eu consigo fazer ali, ó. Geralmente a gente é só eu e a Thay aqui em casa, então as vasilhas é um podcast no 1.5, é o tempo de eu lavar todas as vasilhas. Então eu transformei uma atividade chata, tediosa, obrigação, em algo prazeroso e tem um checklist positivo dela. Alguns trabalhos eu acho chato, eu não gosto de fazer, tipo editar vídeo, subir podcast pro YouTube. É umas coisas que eu não gosto de fazer, mas no meu script, são tarefas minhas, obrigações que eu escolhi fazer. Então, fazer aqui ao vivo é gostoso, mas subir para o YouTube, fazer capa, fazer não sei o quê, é todo um processo. Aí eu não gosto tanto, porque são trabalhos mais mecânicos. Eu gosto de trabalhos criativos, eu gosto de inventar, de escrever, de criar, de escrever um texto falado, nem parece que foi eu que escrevi, porque ficou muito bom. E aí eu mostro a Tailândia, mostro meus amigos, e tipo, eu fico feliz com isso. Alguns estudos, igual umas matérias que eu tenho na faculdade, eu faço medicina, algumas são legais, eu gosto, igual esse semestre eu vou fazer psiquiatria, eu acho interessante, chama a minha atenção. Neurologia é mais difícil, mas chama a minha atenção. Mas igual a parte de ginecologia da gestante, de gestação de parto, eu já não acho tão interessante. Eu tive que estudar, foi doído o semestre passado, porque eu peguei umas 7 matérias, 7 matérias dentro de uma disciplina, dentro de GO, era só gestante, a primeira etapa toda foi só partograma, mecanismo de parto, então eu não gosto. Mas tem que estudar, eu escolhi essa profissão, eu preciso saber isso. Fazer musculação, e na academia não gosto, tanto que a gente falta um pouco ainda, a gente não mantém uma frequência que a gente gostaria. Às vezes a Thay tem que atender algum paciente meio-dia, às vezes acontece alguma coisa, só que a gente vai retomar em breve, e aí vamos manter, e eu vou manter uma quantidade menor de dias na semana, então vai ser mais fácil manter, porque eu vou ser obrigada a ir naqueles dias. Aquele de, nas séries eu posso ir todo dia, aí tem menos adesão, mas eu não gosto, e eu ainda não achei um jeito muito eficiente de gostar. Tudo que eu acho um jeito muito eficiente de gostar vira hábito. É o meu mecanismo para transformar coisas tediosas em prazerosas. Inserir alguma coisa, igual eu tento ouvir podcast na academia, mas não funciona também. Ir com a Tailândia é melhor do que ir sozinha, mas ainda não resolveu. Então, tem algumas coisas que eu preciso melhorar. Agora, atividades que eu realmente gosto. Estudar algum tema específico, igual psiquiatria, as coisas de transtorno de humor. Às vezes eu estudo alguma coisa para melhorar alguma aula que a Tailândia vai dar, que ela me falou o conceito e ela tem que atender, ela não pode me explicar o conceito, aí eu tenho que correr atrás e aprender. Então, eu gosto bastante. Marketing, principalmente escrita persuasiva, que é a copy. Eu adoro, eu acho muito incrível. Eu falo que eu caio tanto em toda a estratégia de marketing que eu quis aprender marketing, porque eu caio em todas. Escassez, que é aquele timerzinho, eu fico abafada, não vai acabar, eu sei que não vai, então vai dando certo. Atividade como corrida e caminhada eu já gosto, mas eu igual vou caminhar, eu vou ouvindo alguma coisa, faço ouvindo, fica muito mais prazeroso. Eu escuto aulas longas, geralmente o percurso que a gente faz dá uma média de 40 minutos. Aí é uma aula que eu escuto, às vezes um pouquinho mais que isso. Sai para tomar sorvete, igual a gente mora um pouco distante do centro, mas não muito. Aí a gente tende a ir no centro, toma sorvete no centro, volta. Uma coisa que eu gostava, eu não gostava, a fuga que a Tailândia falou, eu fazia muito durante a adolescência, início da vida adulta, que era assistir série. Eu assistia série como fuga. Hoje eu escolho as séries que eu vou assistir, não fico com aquela compulsão de tenho que ver aquela série mais, mas e tô melhorando a qualidade do que eu assisto. Igual a gente assistiu agora na série 100 Anos de Solidão. A filmografia é linda, é muito bonito. Você se sente na Colômbia, as cenas são muito bonitas. Então, é uma ativação comportamental riquíssima. É lógico que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção no cenário, nos figurinos, nas cenas, tudo. Tanto que ver série me cansa, mas eu aproveito o que eu estou vendo. Ouve música, a gente começou a fazer playlist, até onde tem a playlist de corrida, só que ela escuta em todos os momentos. Eu não gosto da playlist de corrida dela.
Aí eu já venho com essa playlist de corrida. Então, fazer playlists ajuda. Eu tenho umas. E o Spotify tem uns recursos, tipo mix. A gente escuta muito mix e rádio também. Que às vezes, por exemplo, rádio do Caetano Veloso. Tem música de outros artistas que são similares a ele. E aí é gostoso. Ouvir podcast é um hábito que eu tenho desde o início da vida adulta, desde os 20 anos. E ficou, eu comecei a ouvir podcast na época que existia Anticast. Os velhos de casa não conheciam. Então, eu ouvia muito podcast e hoje eu escuto menos, porque eu não tenho tanto tempo. E eu estou dando prioridade para aulas longas. Seja aula do estratégia de medicina, estratégia média, ou seja aulas de marketing, dessas coisas da internet, mas sempre aulas mais longas. Aí eu meio que substituí o podcast. E aí, Thay, qual ensinamento quer deixar para hoje? Bom, a gente ensinou aí, né, o que é depressão, na verdade, o que é ativação comportamental, como que a gente colocou a ativação comportamental em prática. Acho que deu para eles aprenderem um pouquinho de como que eles podem colocar a ativação comportamental aí no dia a dia deles, né? Lembrando que essa é uma técnica que a gente utiliza, que ela não muda do dia para a noite, então a gente precisa da persistência, a gente precisa repetir várias vezes até dar certo, até você se sentir melhor, mas é uma técnica que foi validada e que ela funciona. Então não desistam de primeira, tá? E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui é: faça mesmo sem vontade. Por quê? Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai ter vontade. Não vai ter. A gente vai acordar sem vontade, a gente vai ficar sem vontade durante o dia, mas a gente precisa fazer, porque é importante. Então, colocar isso na cabeça. Eu preciso fazer porque é importante. Então, fazer mesmo sem vontade. Eu faço um treino de corrida, né? Eu faço assessoria e eu tenho treino de corrida toda quarta e sábado. Gente, sábado é o dia mais difícil, porque eu fico em casa o dia inteiro. Você acha que chega no final do dia, eu quero sair para correr? E às vezes tá um dia fresquinho, igual tá hoje, chovendo. Vocês acham mesmo que eu tô com vontade de correr? Não, eu não tô com vontade de correr, mas eu vou mesmo assim, porque eu sei que é importante para mim. Porque se eu não treinar, eu não vou ir bem nas corridas, porque eu gosto de correr. Para quem não me conhece aí, né, eu falo muito nas aulas sobre corrida, eu faço corridas de rua. Já, né, foi assim o que me ajudou no ano passado também a sair da depressão. Então, eu gosto muito de fazer as corridas. E se eu não treinar, eu não vou ter bom desempenho. Esse ano eu tenho como meta fazer meia maratona, então eu preciso treinar. E Bárbara já falou que se eu não treinar, eu não vou fazer a meia maratona, e eu respeito ela. Então, se ela falar que não é bom para mim, eu vou ouvir, vou entender e vou aceitar isso. Então, eu estou treinando. Então, quando chega sábado de tarde e tá chovendo e eu olho, eu penso, não, eu vou mesmo assim, porque é importante para mim. Porque eu tenho minhas metas, eu tenho os meus desejos, então eu preciso. E com a depressão é a mesma coisa, né? Ah, eu quero colorir agora? Não, mas eu vou sentar aqui e vou colorir uma folha, né? Eu vou colorir um desenho. Ah, eu tô aqui sentada no sofá, vou jogar um caça-palavras, vou jogar um palavras cruzadas. Estou com vontade? Não, eu quero ficar rolando feed, mas eu vou jogar para ativar meu cérebro, né? Então a gente vai fazendo mesmo sem vontade, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E coloquem a ativação comportamental em prática, que vocês vão ver que vocês vão melhorar rapidinho. E você, Bárbara, o que você quer deixar aí para os nossos ouvintes? Então, minha mensagem de hoje, o ensinamento de hoje é que a ação precede motivação. Gente, quando a gente começou com um projeto que a Thay vai anunciar no dia 5, eu ajudei na elaboração. E aí eu falei, isso é interessante. Eu faço um pouco disso, vou fazer mais. E isso que eu estou falando era ação precede motivação.
E eu comecei a fazer sempre, igual eu tenho etapas, igual eu tenho que trabalhar. Eu trabalho no computador. Então, eu venho aqui no quarto, abro o computador, abro as telas, abro tudo. Aí volto para a sala. Aí depois de uns 3 minutinhos, eu volto, sento aqui e começo a trabalhar. No começo, eu tinha que sentar, ficar aqui olhando para a tela na minha frente um tempão até começar a trabalhar. Mas hoje virou rotina. Eu entendo que eu preciso trabalhar, eu simplesmente começo. Então, ação precede motivação. E quanto mais você tem ações, quanto mais ações você faz, melhor nisso você fica. Você fica se transforma automático o processo de começar. E para quem tem TDAH, isso é o diferencial. Se o começar tá difícil, você tem que treinar começar muitas vezes, até que fica automático. Porque tem problema de execução. É comprovado que o TDAH tem problema de execução. E quem tem transtorno bipolar, às vezes está com cognição abalada. Então, tem que fazer o mesmo tratamento do TDAH. E é isso, a ação precede motivação. Então, fica aí o aprendizado da noite, né? Explicamos aí muitos conceitos importantes, espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar no YouTube, então, né, para quem não quiser reassistir, quiser pegar algum ponto importante, é só ir lá e assistir de novo, quantas vezes você quiser. Na semana que vem, nós vamos estar viajando, não vamos conseguir fazer o encontro na quinta-feira, mas a gente avisa se caso a gente conseguir adiantar, porque nossa agenda está bem apertada. A gente quer fazer um episódio semana que vem, mas a gente ainda não conseguiu ver que horas, que dia, mas vamos tentar alinhar tudo e mandamos no grupo para vocês as informações, tá bom? Agora eu queria saber se tem alguém que tem alguma dúvida, tem alguém que quer falar alguma coisa. Ah, que bom que vocês gostaram, pessoal. O intuito aqui é justamente trazer com mais leveza, mais fácil, para vocês conseguirem pegar conceito em um formato diferente. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz, né? Imagino que Bárbara também fica muito feliz com isso. E a gente, né, aguarda vocês aí na aula de segunda-feira, às 19 horas. Fica de olho, vamos falar sobre ativação, mania e hipomania, uma aula super importante para quem tem transtorno bipolar. Então, se você não tem transtorno bipolar, conhece alguém que tem, já convide para entrar no grupo para participar, tá? E no dia 2, depressão e estado misto, a aula também super importante. E no dia 5, na quinta-feira, a última aula, a peça que faltava para estabilidade. Então, não percam a jornada, que está muito legal. Um beijo para vocês, boa noite para todos. Boa noite.